O S&P 500, a bolsa americana, está numa região extremamente decisiva. E é claro que a gente vai falar sobre isso durante esse vídeo. Te convido a assistir até o final para você não perder nada. A gente vai passar também aqui nos indicadores da macro. Saíram aqui os dados da inflação. Isso aqui é muito importante porque o Banco Central americano ele observa esses dados para tomar as decisões das definições de taxa de juros. Então a gente observa esses dados para entender o contexto, para entender as probabilidades, beleza? Uma coisa que eu quero pontuar aqui com vocês, pessoal. Aqui no canal eu já falei dezenas de vezes sobre a importância de você ter uma postura estoica. Uma postura estoica em cima da sua vida, mas também nos seus investimentos. E isso a gente aplica na prática lá no Clube dos Capitalistas, onde eu mostro o que eu estou fazendo com base nessa leitura contextual e também assumindo essa humildade perante a incerteza. Por que eu quero frisar isso aqui com vocês? Porque eu vejo algumas pessoas apostando. O cara escuta o que ele quer na internet, ele entende o que ele quer dos vídeos aqui, e aí ele faz uma aposta. Aí ele se arrebenta e vem jogar a culpa nos outros, terceirizar a culpa. Isso não é postura, primeiro, de uma pessoa adulta. Você clicou o botão, você tem que assumir o risco. Segundo, uma postura estoica, ela sempre assume humildade perante a incerteza. Ela entende que o que está fora do controle dela, ela precisa gerenciar. Então, por exemplo, para enriquecer, eu sei que eu preciso fazer mais dinheiro e preciso investir. O que está no meu controle? Me qualificar para fazer mais dinheiro e estudar, buscar o conhecimento para tomar melhores decisões, buscar diversas fontes do conhecimento para fazer uma análise melhor. Isso está no meu controle. E aí eu vou tomar as minhas decisões, vou apertar o botãozinho e eu vou assumir meu risco. Mas eu vou assumir a humildade perante a incerteza porque o que está no meu controle é aportar, manter consistência e gerenciar. E a gente usa a carteira antifrágil para gerenciar as diversas classes de ativos. Eu não invisto em uma classe de ativos. Eu invisto em mais de 4, 5 classes de ativos dentro da carteira antifrágil. Quem é aluno do clube, que acompanha na prática, sabe. Então, a base que eu quero passar para você é o seguinte. O que não está no meu controle? Se o ativo vai subir ou vai cair. Se vai estourar uma guerra, não está no meu controle. Se a inflação vai disparar porque o governo, do nada, deu um canetaço e vai imprimir dinheiro, não está no meu controle. Mas eu posso olhar esse contexto, olhar esses cenários e, com base nesses diversos cenários, me alocar em ativos que se beneficiam em determinados cenários. E entender qual cenário tem maior probabilidade para alocar mais recursos para aquele cenário A ou B, ou ativo, né, que se beneficia com o cenário A ou B. Isso que um adulto faz, isso que um investidor com um culhão faz. Criancinha fica... Daí, esses vão morrer pobre, tá tudo certo. Aqui eu quero falar com os capitalistas malvadões, que entendem o contexto que a gente está passando aqui, tá? Que entendem que você está navegando num mar que não é seu, que não tem controle, que você não tem controle. Você pode ter controle sobre o gerenciamento que você faz. Você pode ter controle sobre a mão que você vai entrar. Mas aí você vai assumir os riscos e vai assumir a humildade sempre, tá bom? Isso posto, agora você vai conseguir entender essa leitura contextual. Então a gente observa essa leitura contextual para entender o cenário. E com base nesse cenário, você vai tomar as suas próprias decisões. Você vai buscar o conhecimento dos ativos que se beneficiam em cada cenário e vai gerenciar a sua carteira antifrágil. Por que eu falo da carteira antifrágil? Porque a carteira antifrágil me permite gerenciar esse risco, me permite diluir esse risco, me permite ficar convexo, usar de mercado futuro, usar de diversas ferramentas para que eu consiga maximizar o meu retorno e proteger o meu capital. Porque muitas pessoas falam em lucro, 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 mas estão no vermelho. Estão no vermelho. A minha carteira está no positivo. Quem está lá no clube está acompanhando, está no positivo. Mas tem muitas pessoas que ficam cagando comentário aqui embaixo que estão no vermelho, porque não gerenciaram, que ficaram em altcoin que caiu 90%. Mas isso nunca vão falar, né? Então, pessoal, fiquem espertos, tá? Bom, já falei demais, vamos para os dados aqui e fechamos falando dessa região decisiva aqui do S&P. Vamos começar falando da inflação, pessoal. Isso aqui é muito importante. O Paulo sempre deixa claro que ele observa os dados da macro, ele vai observar PIB, ele vai observar o mercado de trabalho, ele vai observar inflação, ele vai observar PMI, muitos indicadores, que inclusive muitos indicadores eu passo lá para os alunos do Clube dos Capitalistas no módulo dos indicadores, para que eles observem essa leitura. Então quem busca o conhecimento sempre vai tomar melhores decisões. E aí, aqui nós temos então o núcleo da inflação. Gabriel, o que é o núcleo do PCE americano? O núcleo é a inflação excluindo alimentos e energia. Esse núcleo veio dentro da projeção, 3,7 na base anual. Isso, pessoal, está muito acima da meta ainda. A meta é 2%. Veio 3,7, está quase o dobro da meta. Ah, Gabriel, eles podem mudar a meta? Podem.
Tá no meu controle? Não. Então eu gerencio, pô. Então eu gerencio. Mas hoje o que nós temos de dado a meta é 2%. O Powell está decidido a ir atrás da meta de 2%. Então isso vai exigir ainda mais aperto. É isso que eu tô falando. Se você entendeu que é uma fala apocalíptica, isso é o seu cérebrozinho que entendeu. Porque eu não falei apocalipse aqui em nenhum lugar. Eu falo que crises são oportunidades. Tá entendendo que crises são oportunidades? Quando ativo cai uma oportunidade, eu tenho que desenhar. É porque no país que a galera fala que o problema são os 10% mais risco, pelo jeito a gente tá tendo que desenhar, porque o MEC não tá fazendo o trabalho de educar a interpretação das pessoas, né? Tá fogo, meu. Mas vamos lá. A gente faz o trabalho de educação financeira aqui, vamos tentar levar informação de graça, né? Quem sabe melhora um pouco esse país aí. Bom, então, entendeu que está acima da meta ainda? Isso é um dado, é um fato, tá na sua tela o fato. Agora, o que você vai fazer com essa informação aí é uma questão sua. Se você vai querer apostar, vai fazer doideira, aí o problema é seu. O fato é esse. O fato é que ainda estamos longe da meta. E o Fed falou que quer chegar na meta. E para chegar na meta, exige-se mais aperto. Tá entendendo? No mensal veio 0,3, dando esperado. Projeção anual, tirando a parte dali do núcleo, né? Então agora observando o PCE geral, incluindo alimentos e energia, 3,4 na base anual. Percebe que teve uma elevação aqui dessa inflação, por isso do cenário de risco de uma segunda onda inflacionária que eu trago para vocês observarem e se antenarem, tá? E na base mensal aqui do PCE veio 0,1% de alta da inflação acima do esperado. Esperado era 0,3, veio 0,4, então isso poderia dar margem aí para o Fed manter os juros elevados por mais algum tempo, né? Mantendo o aperto monetário. PIB dos Estados Unidos avança 4,9% no terceiro trimestre, pessoal. Isso parece um dado otimista, mas lembre-se, o PIB é um indicador atrasado, é uma fotografia do passado. Lá no Clube dos Capitalistas nós temos os indicadores antecedentes, coincidentes e atrasados. Tem que ter o conhecimento, tem que ter as bases para saber fazer a leitura. O PIB é um indicador atrasado. Tá pegando fatos que aconteceram há 3 meses atrás, tá? Mas ainda demonstra resiliência da economia americana, o que poderia, então, incentivar com que o aperto continuasse, porque a economia está resiliente. E a inflação está elevada ainda, né? Então, você já entendeu o contexto aí. Por que o PIB também está subindo? Bom, olha essa dívida aqui. Olha essa dívida americana aqui, pessoal. Não, isso aqui é absurdo, cara. Isso aqui é uma loucura. Loucura, 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 meus amigos. A dívida americana subiu aí nesse período aí trilhões, né? Então por isso também que o PIB sobe, porque o PIB leva em consideração os gastos do governo. E se o governo está gastando mais, o PIB sobe. Mas isso é bom? Isso é bom? O governo gastando trilhões, se endividando, a dívida cada vez aumentando mais, ficando impagável. Isso é bom? É um PIB saudável? O cara ele observa, o PIB subiu, a economia tá forte. Calma lá, mas por que a economia tá forte? Os gastos do governo também enquadram no PIB. Se o governo gasta mais, está fazendo déficit, o governo americano, já fiz vários vídeos aqui no canal, mostrando que o déficit do governo americano está explodindo. Está explodindo o déficit do governo americano. Insustentável. E a dívida só aumenta. Os caras vão rolando dívida, vão rolando. Uma hora essa parada vai dar pau. Tô sendo apocalíptico? Não, tô falando um fato. E aqui então você vê a escalada da dívida americana, a escalada da alta da dívida americana, e reforço vocês que os gastos do governo eles impactam aqui no crescimento do PIB, tá? Só para você saber. E o S&P, Gabriel, que você falou que está numa região decisiva. Sim, o S&P está numa região decisiva. E eu quero trazer isso para você para que você entenda toda aquela abertura que eu fiz de assumir humildade perante a incerteza, certo, pessoal? Então, olha só que interessante. Nós estamos em uma região de suporte importante. O que me deixa na dúvida, tá? O que me deixa encabulado é que nós temos indicadores da macroeconomia que apontam que nós poderíamos ter uma recessão à frente, problemas à frente. Indicadores com histórico, não é ideias da minha cabeça. É olhando indicadores, é fazendo um estudo. Não é o que eu acho, é o que o indicador me aponta. Pessoas sem estudo, pessoas sem a base, ficam tirando teorias da conspiração. Não, é base, é estudo, é fato. Eu sempre mostro fatos aqui, para evitar comentáriozinho besta. Mas mesmo assim as pessoas elas não conseguem entender. É uma coisa incrível. Então o que nós temos aqui? Nós temos indicadores apontando ainda a possibilidade de uma recessão, mas também temos uma economia ainda resiliente. E se o governo continua gastando,
Isso vai impactar no PIB. Não tem jeito. Se os caras continuam gastando, vou fazer o quê? Né? Mas vai impactar a inflação também. Então, olha o balaio de gato que a gente está vivendo no mundo. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. E por isso que eu acredito ainda que a carteira antifrágil é a melhor alternativa. Porque lá você assume a humildade perante a incerteza, tá? E aí, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui a fase que eu acredito que poderia ser a fase do retorno ao normal aqui, que geralmente frustra essa fase do retorno ao normal e gera o pânico. Isso poderia acontecer. Temos estudos aqui de ciclo, pessoal, que eu aprofundo para os alunos do clube, que apontam que isso já aconteceu em diversas vezes na história. Por quê? Porque nós estamos fazendo um topo abaixo do topo anterior. O que isso significa, Gabriel? Topos e fundos descendentes, tendência de baixa, né? Né, quinta série, né? Tá entendendo? Ai, gente, desculpa você que é nosso aluno, mas a gente tem que às vezes frisar pros caras que caem de paraquedas, tá, pessoal? Eu sei que você que acompanha, você que é aluno do clube aí, eu sei que você que é inscrito no canal há algum tempo já entendeu o que a gente tá fazendo aqui. Mas a gente tem que desenhar para algumas pessoas, né? E tá tudo bem, tô aqui para isso, tô aqui para buscar levar esse conhecimento à frente. Ócios do ofício, né? Eu escolhi isso. Então, sendo um estoico, né, eu preciso compreender essa questão. E topos e fundos descendentes, então, pessoal, me faz acreditar que a gente poderia estar nessa fase de retorno normal, tá? É isso. Essa é a treta do S&P. Agora, o que eu quero destacar aqui com vocês? Para não falarem que eu tô pregando apocalipse, que não é o meu objetivo aqui, pô. Meu objetivo é aproveitar as crises, porque as crises são oportunidades. Então nós estamos em uma região de suporte, tá destacado ali. Se o S&P segurar essa região de suporte e fazer um pullback aqui, aí nós poderíamos ter mais uma onda de alta, né? Se ele respeitar esse suporte aqui, nós poderíamos ter mais uma paulada de alta ainda. Agora, se ele perde esse suporte aqui, ó, aí é tendência de baixa. Então por que eu tô dizendo que é um momento importante? Porque nós estamos numa região importante aqui de suporte, tá bom? Então observem esse contexto aí, porque isso é muito importante. É um movimento bem delicado, tá? Nós temos ações esticadas, isso é um fato, né? Vamos ver aqui NVIDIA, ó, a NVIDIA tá distribuindo. Cara, e se essa NVIDIA vem para baixo aqui, o que acontece? Então eu só tô trazendo questionamentos para você, tá? Então, cara, NVIDIA distribuindo. Essa é uma das 7 empresas que está segurando os índices, né? Então fiquem espertos aí, beleza? Bitcoin. Bitcoin, pessoal. Já fiz vídeos falando que, olhando o ciclo de mercado do Bitcoin, o Bitcoin tá bonito. O que me preocupa é se o mercado tradicional vem abaixo, ocorre a busca por liquidez, né? Você conseguiu entender? Eu vou frisar isso, porque eu já falei várias vezes e parece que eu falo para as nuvens e as pessoas entendem o que elas querem. Então eu vou ter que ficar frisando, gente. Parece que eu tô fazendo vídeo pra quinta série. Vamos lá, Bitcoin. Ciclo de mercado é diferente de ciclo econômico. Ciclo de mercado. O ciclo de mercado do Bitcoin tá bonito. Bitcoin parece sim estar começando um mercado bull. Agora, o problema é reforço a macro. Reforço novamente, o problema é a macro. O que me preocupa é a macro, o mercado tradicional. Se esse mercado tradicional vem abaixo, a minha preocupação é que gere uma busca por liquidez igual aconteceu lá em 2020 e o ativo corrija. Claro, dando oportunidade. Pode ser que não aconteça, sim. Olha lá em 2020. Em 2020, ocorreu a busca por liquidez. Tá bom? Vamos ver o ouro. O ouro em 2008. Estou dizendo para você vender... Não! Não, eu vendi em 2021. Agora é hora de acumular, pô. Quem não vendeu, se fudeu. Agora é hora de acumular. Ó, ouro. Por que eu fico preocupado com busca por liquidez? Ouro é ativo de reserva de valor milenar. E o ouro corrigiu durante o crash, pô. Tá entendendo a jogada? É isso que eu tô falando pra vocês. O ouro corrigiu no crash lá de 2008, 33%. Esse é o ponto que eu quero destacar com vocês, tá? O meu receio, então, olhando a macro, é a busca por liquidez. Gabriel, e se não acontecer a busca por liquidez?
aí não vai ter essa correção. Simples assim. Mas quando a gente observa então esse contexto, aí o que eu faço? Eu gerencio. Eu assumo a humildade perante a incerteza. Eu não posso garantir a você que vai acontecer uma busca por liquidez ou não, então eu gerencio a posição. Vou ficar 100% fora? Não. Vou ficar 100% dentro? Não. Quando ficar mais claro, a minha ideia é aumentar o meu risco. Hoje eu estou mais conservador. Quando eu observar que o mercado girou, que o ciclo finalizou, aí eu vou ficar mais agressivo. Esse é o ponto. Mas isso eu aprofundo lá para os alunos do clube, né? Quem tem a base aí já fica mais tranquilo de gerenciar. É isso, pessoal. Então, nós estamos num momento de indefinição aqui. Nós estamos num momento muito importante para você observar, porque se o S&P perder essa região aqui, o negócio pode ficar bem interessante. Se ele segurar, podemos ter mais algumas semanas, meses, quem sabe de alta. Tá bom? Mas, topo mais baixo que o topo anterior. Tendência de baixa. Tá bom? Finalizo por aqui. Espero que o vídeo tenha ficado claro. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha pra geral. A gente se vê na próxima aí, seu capitalista. Tchau, tchau.